No nosso 24º domingo do tempo comum, mergulhados no Evangelho de Marcos, somos convidados a fazer a pergunta, né? Quem vocês dizem que eu sou? Ouvir essa pergunta de Jesus e responder no nosso coração. E para nortear a nossa resposta, vamos então ao capítulo 9 do Evangelho de Marcos. 8. Eu que estou lendo errado aqui. 8 é isso mesmo, do versículo 27 até o versículo 38. Agora sim. Obrigada, então. Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38. A igreja pode se sentar e, conforme destacamos ali, o centro da nossa pregação será nem tanto a pergunta, mas a resposta que cada um de nós dá a essa pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Ou se a gente perguntasse, quem é Jesus para mim? Vemos que o trecho do Evangelho, então, levanta duas perguntas fundamentais de todos os Evangelhos. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E mais ainda, o que é ser discípulo? O que é ser discípula de Jesus? São duas perguntas interligadas, pois a segunda, o que é ser discípulo de Jesus, depende muito da primeira. Quem é Jesus para mim? Porque conforme o que eu achar que Jesus é para mim, eu vou seguir ele de uma forma. E aí nós vamos ver no decorrer do texto várias coisas acontecendo e Jesus tentando, como sempre, aprofundar a compreensão daqueles que o ouviam num diálogo estabelecido. E nós vemos aí que na pergunta também tem dois momentos e duas perguntas diferentes, mas que no fundo vão levar Jesus a mesmo interesse que ele tinha na realidade de saber como é que as pessoas o viam, ou o que é mais sério. Será que as pessoas estavam compreendendo quem ele era? Porque para ele perguntar, quem sou eu? O que é que vocês dizem que eu sou? É como se dissesse assim, vocês estão entendendo em quem é que vocês estão verdadeiramente andando? Vocês estão entendendo quem eu sou? Eu acho que talvez a pergunta de Jesus fosse essa. Porque então, nessas duas perguntas, quando Jesus pergunta, né? O que a multidão está dizendo a respeito de mim? É perguntando para os discípulos o que a multidão estava dizendo dele. Vocês imaginam o burburinho como era. Jesus andando daqui para lá, de lá para cá, cura um, ajuda outro, ressuscita outro, enfrenta as autoridades. Quem é esse Jesus? Quem essas pessoas estão dizendo que eu sou? Aí logo vem as respostas. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda, né? Dizem também que são pessoas, vamos dizer assim, do conhecimento, mas não da vivência. Jesus não era até aquele momento uma pessoa apenas do conhecimento, mas era uma pessoa da vivência. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A partir daquilo que a gente já vivenciou junto, a partir do que a gente já caminhou junto, quem vocês dizem que eu sou? Logo, Pedro vai e responde que Jesus é
o Messias. Só Pedro respondeu. Quando começa a pergunta, uns dizem, ser João Batista, outros Elias, ainda outros dizem que são alguns profetas, enfim, vieram várias perguntas, o que dá a entender que várias pessoas se manifestaram. Quando ele faz a pergunta, e vocês? Vem no plural, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Poderia também ter vindo mais de uma resposta, eram mais de uma pessoa que estava no diálogo, mas nesse momento só aparece a resposta de Pedro: tu és o Senhor, é o Messias. Quando Pedro faz essa afirmação, Jesus proíbe que os discípulos contem isso para as outras pessoas. Pedro faz o reconhecimento de que Jesus é o Messias e Jesus pede a Pedro que não conte isso, ou para os discípulos, que não conte isso para as outras pessoas. O que é que ainda pode estar acontecendo? O que pode estar acontecendo é que tudo indica que a preocupação de Jesus ali naquele momento de pedir que não contasse ainda que ele era o Messias é exatamente o seguinte: o que representa essa afirmação? Tu és o Messias. O que significaria sair por aí falando, realmente o Messias chegou, Jesus é o Messias? O que isso significaria? Na realidade, o que Jesus estava preocupado é que se as pessoas saíssem proclamando apenas que ele era o Messias, muitas poderiam ser as interpretações. No momento que ele pergunta quem eu sou, não vieram várias interpretações? Quando veio a afirmativa de que ele era o Messias, também, se deixasse, poderia prolongar ou ir de boca em boca uma interpretação do que era ser o Messias. Por que Jesus ainda estava com essa preocupação? Porque parece que ainda não tinham entendido o que era ser o Messias. Tinham talvez uma visão ainda diferente do que Jesus queria que fosse entendido pela afirmação: tu és o Messias. Ao prosseguir o diálogo, Jesus vai deixar claro que era preciso primeiro desmistificar a informação do que é ser o Messias. Queria que eles primeiro compreendessem, para depois espalhar. É sabido que naquela época, a visão que se tinha a respeito do Messias era o quê? Daquele que chegaria de uma forma, triunfante, cheio de poder, cheio de glória, um verdadeiro guerreiro, aquele que iria, como diz na linguagem de hoje, botar fogo no parquinho, ia chegar para revirar a mesa. Essa era a visão. O Messias como aquele guerreiro que na força da batalha levantaria o seu império. E Jesus, por sua vez, não queria que essa visão de Messias se perpetuasse ou continuasse ligada à sua pessoa. Por isso ele proibiu, porque talvez se eles saíssem publicando que Jesus era o Messias, iriam publicar o Messias ainda, divulgar o Messias dentro dessa visão, proclamando Jesus como o Messias, mais aliado a essa figura, a figura triunfalista do guerreiro que na força da batalha levantaria o seu império. Jesus, por sua vez, diz assim: não, peraí, precisa ainda de alguma coisa ser entendida. Sou o Messias sim, mas não com essas características. E aí, vou explicar a vocês o que é ser o Messias.
reexplicar, porque nas palavras dos profetas do Antigo Testamento, a descrição que Jesus vai fazer já havia sido dada, quando o profeta apresenta a figura do servo sofredor, que assumiria todos os riscos, inclusive o de morte, para trazer a salvação. Esse era o conceito do Messias. Daí Jesus começou a falar, ou como é dito lá no versículo 22, se vocês observarem aí, ensinar. Jesus passou a ensinar aos discípulos. E aí, pensar no ensinar, quando relendo agora de tarde, lembrei da nossa escola dominical hoje, né? Jesus passou a ensinar. Olha que beleza esse verbo, em sintonia com o que vivenciamos em nossa devocional da escola dominical de hoje. Ensinar. Diz o evangelista no texto que Jesus começou a ensinar os discípulos o que era ser Messias. Qual era a visão de Messias que eles precisavam ter a partir dele, e não mais dos conceitos recebidos até então. E como é que Jesus faz esse ensinamento? O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mostra o desafio, então, nesta conversa, que ser o Messias é bem em outra direção. Não é o guerreiro triunfalista que chega, que faz e acontece. É nesse contexto aqui de quem serve até o fim e assume os riscos de servir até o fim, que Jesus vai então traduzir para os discípulos o que é ser o Messias. E é claro, não é fácil ouvir essas palavras. Você ouve a vida inteira uma coisa, daqui a pouco você é desafiado a ouvir do outro jeito. E aí o que acontece? Parece até que estão dizendo blasfêmias. Daí não se estranhar a reação de Pedro, que faz o quê? Chama Jesus para o lado e passa a fazer o quê? A repreender Jesus. Quando Jesus apresentou o caminho do servo, Pedro vai e repreende Jesus. Mas é Jesus que precisa repreender Pedro. E o faz lançando as palavras: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Pedro repreende Jesus, mas na realidade quem estava precisando da repreensão era Pedro. Dessa reação de Jesus frente às palavras de Pedro, vem aquelas que acredito serem as palavras mais desafiadoras ditas por Jesus, que agora precisam ser ditas, reditas para cada um de nós. E lá, Jesus, quando vai falar essas palavras, tem muitas coisas nas entrelinhas, gente. Jesus, quando vai falar essas palavras, o que o texto, o que o evangelista fez questão de registrar aqui para nós? Jesus estava conversando com os discípulos, mas quando ele vai falar o que eu vou ler aqui, ele chama a multidão também. São palavras que agora não é só para os discípulos, é para a multidão, é para mim, é para você. E agora vamos ouvir as palavras que Jesus tem a dizer. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois
Quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Olha o poder econômico aí. Não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Palavras do Evangelho. E Jesus, então, foi isso que ele ensinou. Ele começou dizendo que ele iria ensinar. E foi esses os ensinamentos que ele passou. E a partir daí, então, Jesus ensina com essas palavras que o seguimento a ele precisa ser na perspectiva do Messias, sim, mas o Messias na perspectiva do servo sofredor. E isso, é claro, pode levar a grandes riscos, inclusive o de morte, como a sua morte de cruz. Pois ao optar pelos caminhos por ele percorridos, os seus seguidores também entrarão em conflito com os poderes contrários ao Evangelho, perseguição virá e o risco da cruz será iminente. É assim que Jesus está conversando com os discípulos. Na maioria das traduções, o versículo que fala a respeito dessa situação tem a descrição: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não foi assim que a maioria de nós memorizamos esse versículo? Não foi assim? E não foi também essa tradução que nos fez justificar e assumir resignadamente o sofrimento que fosse em nossas vidas? Porque, afinal, seguir Jesus era tomar a cruz. Deixar-se dominar pelo sofrimento, justificando que é vontade de Jesus que assim façamos. Não seria uma atitude muito masoquista fazer isso? Deixar-se dominar pelo sofrimento, não, temos que sofrer mesmo. Justificar o sofrimento, porque é vontade de Jesus que assim façamos, que assim tenhamos a vida. Não seria uma atitude até mesmo masoquista? Será que assim fazendo, não estaríamos também nós tendo uma outra visão do que foi dito por Jesus, sem prestar muita atenção no que ele verdadeiramente queria ensinar com essas palavras? Vemos que nas palavras de Jesus, que está claro lá, que a cruz e o sofrimento de que ele fala são aqueles que virão em consequência de assumirmos o projeto dele em nossas vidas, correndo o risco que ele assumiu. Morrer como eu vou morrer, está escrito lá. É esse sofrimento aqui que nós temos que estar disposto a sofrer. Sofrer por causa do Evangelho, sofrer e morrer como eu vou sofrer, como eu vou morrer. Não é a resignação diante do sofrimento. Por assumir o projeto de Deus em nossas vidas, correndo os riscos que ele assumiu, morrer como eu vou morrer. E agora sim, despojando-se cada um de seus interesses, colocando
os interesses. Quais interesses? Interesses que são similares àqueles que Jesus tinha na sua vida. Assumir isso sim, pode recorrer ou incorrer, em sofrimento. Portanto, despojando-se cada um de seus interesses, colocando os interesses similares aos que Jesus tinha em sua vida, e aí sim, por vezes batendo de frente com os poderes contrários ao do reino do Pai, do jeitinho que Jesus fazia. Assim fazendo, você está disposto a sofrer como ele sofreu, morrer até como ele morreu. Tomar cada dia a cruz não é aguentar qualquer sofrimento com passividade, mas viver as consequências de uma vida coerente com o projeto do Pai, como fez Jesus. Incorporar o sofrimento de Jesus. É desse sofrimento esse sofrimento que aqui é colocado. Incorporar o sofrimento de Jesus. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. São lá as palavras do apóstolo. E esse viver o Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver o Cristo pode significar até morrer com e como o Cristo morreu. E vocês? E eu? Quem dizem que eu sou? Quando essa pergunta de Jesus ressoa em nosso coração, como respondemos? Quem é Jesus para cada um de nós? O que entendemos por seguir a Jesus? Mais ainda, quem é o Jesus a quem nos dispomos seguir? Quem é o Jesus a quem nos dispomos seguir? O Messias guerreiro, triunfante, ou o Messias servo sofredor? Talvez estejamos ainda na condição de Pedro, que tinha a resposta certa dentro de uma teologia ainda formatada em ensinamentos produzidos de fora para dentro, sem muito ainda ter a capacidade de digerir esses ensinamentos, sem compreendê-los a partir de Jesus e sua vivência no meio do povo. O Messias que finalmente havia chegado, que iria colocar tudo em ordem, mas na forma já conhecida. Que forma era essa? A forma de estabelecer a ordem, pela força, pela grandeza, pelo poder. Essa era a forma de se conhecer o Messias. Jesus, por sua vez, vem deixar claro que ele é o Messias, sim. Sim, eu sou o Messias. E que a ordem é possível de ser estabelecida, sim, e deve ser estabelecida, mas não pela força, não pela grandeza, não pelo poder, mas pela partilha, pela solidariedade, pela justiça e pelo amor. E para isso acontecer, é preciso deixar de lado uma vida pautada apenas nos interesses pessoais. É preciso renunciar a si mesmo. Deixar uma vida pautada apenas nos interesses pessoais. Será preciso
se deixar sair de si. Agora Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Seu projeto de vida vive em mim. As coisas que Ele fez vivem em mim. É preciso deixar-se, despir-se, esvaziar-se. Tudo que o servo sofredor fez. Será preciso se deixar sair de si próprio, olhar para o lado, enxergar as necessidades dos demais, ajudar a preservar a casa comum onde vivemos, tão maltratada pela ganância de alguns. Lutar, sim, para sanar as desigualdades que aumentam a cada dia, os privilégios de uns às custas do abandono e até mesmo da morte de alguns. Em direção a todas essas ações, Jesus se manifestou. Manifestou-se acolhendo, preservando e dignificando a vida, de forma a torná-la vida verdadeira, denunciando e enfrentando os que iam na direção contrária. Este sim é o Cristo, o Messias esperado. Seja Ele nossa referência de vida, seja Ele a quem entregamos nossa vida e por quem estamos dispostos a tomar a cruz. Que em nome desse Cristo estejamos dispostos a tomar a cruz e a sofrer, mas com Ele e por Ele. É só esse o sofrimento que, se preciso for, a gente passa. Os demais a gente enfrenta com Ele também, pela graça dEle. Que Ele nos ajude, nos fortaleça e nos dê cada vez mais a compreensão para podermos responder: quem é Jesus para nós? Quem vocês dizem que eu sou? É a pergunta de Jesus para todos nós. Amém.